eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre O Homem Sem Qualidades, do Robert Musil. Vai ser um bate-papo porque eu não quero dar spoilers, mesmo porque esse livro não tem spoilers, gente. É um livro com tanta informação, é um livro tão rico que qualquer coisa que eu falar sobre ele é pouco. Bem-vindos! O Robert Musil foi um escritor austríaco que morreu aos 62 anos em 1942, cuja obra mais conhecida é O Homem Sem Qualidades, que é um livro em que os principais temas de seus trabalhos anteriores, trabalhos do Musil, se juntam para formar uma tapeçaria novelesca de extraordinária sagacidade, complexidade e inteligência. É óbvio, gente, que essas palavras não são minhas, eu estou lendo aqui, né? Elas são de um artigo de uma revista que eu tirei na internet, uma revista literária, que eu dei uma olhada em várias coisas, né, antes de vir aqui falar para vocês. E por que que eu usei essa definição para começar o vídeo, né? Bom, simplesmente porque esse, gente, é um daqueles livros que quando eu terminei de ler, eu fiquei pensando, caramba, que livro denso. Eu levei 3 meses para ler esse livro e, assim, foi muito cansativo. Não foi um livro que eu li agradavelmente, não, foi um esforço mesmo. O livro é excelente, mas não é um livro fácil, né? Então, ele foi originalmente lançado em 3 volumes e agora no Brasil, acho que no começo de 2018, a Nova Fronteira lançou em um único volume. Ele estava esgotado parece que fazia muito tempo. Lançou em um único volume de 1.200 e poucas páginas, 1.250 eu acho. E são 1.200 e tantas páginas, gente, falando sobre ideias. Esse livro não fala sobre ações, não fala sobre acontecimentos, ele basicamente discorre sobre ideias. E é por isso que é muito difícil falar sobre ele, porque eu tenho certeza absoluta que eu não consegui captar tudo que o livro tinha para passar. São ideias e conceitos e discussões assim intensas, né, sobre coisas que eu tenho certeza que eu não entendi pela metade. O que eu entendi, talvez eu não tenha entendido. Então, é um livro, gente, para se ler mais de uma vez na vida, com certeza, como poucas vezes eu tive certeza sobre um livro. Mas eu não sei se vou conseguir ler de novo, porque é um livro custoso mesmo de ler. Talvez quando eu for mais velhinha, né, o que não vai demorar muito, eu possa me arriscar de novo. Agora, do que trata o livro, né? Bom, em agosto de 1913, portanto, exatamente um ano antes do assassinato do arquiduque austríaco Ferdinand, que foi o que deflagrou a Primeira Guerra Mundial, o nosso protagonista aqui, o Ulrich, de 32 anos, resolve tirar um ano sabático, né? Ele é um cidadão austríaco, ele é um matemático, portanto ele é uma pessoa extremamente racional, ele é rico, ele encara a vida dessa maneira racional, inclusive quando se trata de temas espirituais, temas emocionais, né? Ele vai discutir esses assuntos de maneira racional. Aliás, durante o livro, né, os temas espirituais, os temas emocionais vão ser largamente discutidos, tá? Então, por exemplo, o que é alma, o que é espírito, se as duas são as mesmas coisas, se são coisas diferentes, o que cada uma delas significa para a vida do ser humano. Vai falar sobre o que é religião, o que é ciência, né, o que é filosofia. Vai falar se essas coisas têm a ver uma coisa com a outra, as diferentes correntes filosóficas. Então ele vai discutir o tempo inteiro essas questões, sempre
sob o ponto de vista da ciência e confrontando com teorias, né, que suportam as ideias dele. Então ele é uma pessoa muito culta. Esse nosso personagem racional, né, o Ulrich, acredita que a matemática, né, portanto a ciência, é capaz de melhorar a vida das pessoas, né? Mas ao longo do livro ele vai discutir se seria somente a ciência a única maneira não só de melhorar a vida das pessoas, como também de discorrer sobre o sentido da vida. Então esse é um livro que vai discutir isso, ele vai discutir o sentido da vida. Quer dizer, é um livro bastante profundo, com discussões profundas, né? Acontece que durante esse ano sabático, ou seja, logo no começo, né, tanto o pai do Ulrich quanto a prima dele, a Diotima, resolvem que o Ulrich seria um excelente secretário para trabalhar na ação paralela, que seria um conjunto de mentes, né, inteligentes e patriotas que teriam o objetivo de planejar para dali 5 anos, ou seja, em 1918, o 70º aniversário do imperador da Áustria. E o livro, gente, é basicamente sobre isso. Então, é sobre essa ação paralela, as pessoas que trabalham nessa ação paralela e o Ulrich discutindo com essas pessoas sobre conceitos filosóficos e metafísicos e tudo mais. O que eu me questionei, né, lendo esse livro, é o porquê desse título, O Homem Sem Qualidades. E aí eu fui pesquisar sobre esse título. E aí eu descobri uma coisa aqui que eu anotei, que eu achei bastante interessante, né? Bom, primeiro, né, o Ulrich é um cara de 32 anos, como eu falei, rico, vaidoso, egoísta, mulherengo, né, que adora transar com mulheres ricas, casadas e carentes. Mas, assim, ele não é uma pessoa má, né? Eu não achei ele sem qualidades, eu achei ele simplesmente um homem egoísta, né? Isso não significa que ele não tenha qualidades. Agora, o título em alemão, olha só, o título em alemão é essa palavra que eu vou colocar aí na tela para vocês, tá? É esse Eigens, bom, não vou tentar falar, é esse nome aí, tá? E eu descobri que essa palavra em alemão, né, não significa exatamente sem qualidades. Então, não ter esse Eigens, qualquer coisa que está escrito aí, não é para negar as qualidades da pessoa. Não é que ele não tem qualidades. É simplesmente que as qualidades que a pessoa, né, o protagonista demonstra, não são qualidades dele. Então, olha só. Ser sem esse Eigens, qualquer coisa aí, é ser sem caráter, que é aquele resíduo de identidade inscrito que nos torna quem somos. Então, o próprio Ulrich, ao longo do livro, ele admite que é um personagem, né? Que ele não tem caráter próprio. Deu para entender? Então, eu fiquei pensando assim, então não é que ele não tem qualidade, é que quando você traduz isso para o português, para o inglês, essa palavra aí, Eigen qualquer coisa, fica como sem qualidades, mas na verdade não é isso, seria sem caráter. Mas você colocar sem caráter, tanto no inglês como no português, seria uma pessoa má, esquisita, né? Uma pessoa não legal, e não é isso, né? É no sentido de uma pessoa exatamente sem caráter, que se traveste do caráter das outras pessoas. Gente, desculpa, eu tive que parar um pouquinho a gravação, fechar as janelas, ligar a luz, porque estava dando muito reflexo aqui atrás na porta, depois que eu percebi, tá? Bom, voltando, né? Eu queria dizer que entender o significado dessa palavra me fez entender um pouco o personagem, porque realmente o Ulrich é um personagem dual. Então,
Olha, uma das coisas que ele faz é criticar bastante a sociedade em que ele vive, aquelas pessoas que o rodeiam e que fazem parte ali da ação paralela. Mas ao mesmo tempo, ele desfruta de todas as vantagens de viver naquela sociedade junto daquelas pessoas que o rodeiam e que dão a ele privilégios, tá? Então, essa discussão ele faz o tempo inteiro no livro. E então, gente, é um livro difícil, não é um livro fácil, tá? Inclusive, olha aqui, esse livro é comparado ao Ulisses do Joyce, Em Busca do Tempo Perdido do Proust, A Montanha Mágica do Mann. Quer dizer, eles são todos eles colocados no mesmo patamar. Então, não é um livro pra gente menosprezar, é um livro de respeito, tá? Na parte de filosofia, eu posso dizer para vocês que alguns autores que ele citou ali, eu conheço, alguma coisa do que ele falou eu consigo entender, mas obviamente não na profundidade que o livro está discutindo, tá? É bastante profunda mesmo a discussão. Tanto que um dos assuntos que ele discute muito é Nietzsche. E logo no início a gente fica sabendo que ele deu de presente para uma das personagens, que é a Clarice, ou Clarissa, que casou, ele deu de presente de casamento a coleção toda do Nietzsche. Então, quer dizer, ele gosta muito do Nietzsche e ele discute bastante a filosofia do Nietzsche, tá? Então, para quem conhece aí, para quem gosta, vai curtir bastante essa parte do livro. E uma coisa que eu achei bastante interessante também, que ele faz aqui no livro, é nos apresentar um personagem que o nome dele é Musbrucher. Eu acho que é assim que fala, né? Obviamente é alemão. E ele é um assassino estuprador condenado à morte e que está na cadeia aguardando a execução da pena. Então, ao longo do livro, vários personagens vão questionar a pena de morte, né? A validade disso, vão questionar o destino desse personagem ao se tornar assassino, então antes e depois, que tipo de ajuda ou punição que ele precisaria ter. Antes, se ele se tornou um assassino porque ele nasceu assassino, se a sociedade o tornou assassino, se as condições, né, pessoais dele, familiares e tal, o levaram, né, para esse desenlace. Então, essa discussão, gente, é feita bastante profundamente no livro também. E também discussões sobre patriotismo, sobre a validade dos confrontos, né, da guerra, sobre política propriamente dita, sobre um pouquinho sobre economia, algumas teorias econômicas. Então vocês veem, gente, ele faz uma discussão sobre a sociedade como um todo, tá? Em todos os seus meandros. E desse autor eu descobri aqui na minha coleção antagonista que tem esse livrinho aqui, ó, sobre a estupidez, que é um ensaio que ele proferiu, né, numa palestra na Federação Austríaca do Trabalho em 1937. E é sobre a estupidez, então deve ser bastante interessante, mas eu não vou ler agora, porque eu tô dando um refresco aqui, né, do autor, porque ele é um autor bastante pesado, como eu falei. Então, mais tarde eu vou ler sim, eu pretendo ler. E olha, eu gostaria de não desanimar vocês, não. Eu acho que vocês têm que ler. É muito interessante, é um livro que faz a gente se sentir muito inteligente depois que termina e com vontade de ler coisas com mais qualidade, né? Porque a gente começa a peneirar. Será que eu estou lendo livros que realmente fazem a diferença na minha vida? Então esse é o tipo de livro que faz você pensar a respeito disso, tá? Então eu incentivo todos vocês a lerem esse livro, apesar da dificuldade, lerem com calma, com muita parcimônia, com muita paciência e muita perseverança. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já sabem, deem um clique aí no sininho para receber as notificações dos vídeos que saem todos os sábados. Falem deste e dos outros vídeos do canal para os seus amigos que gostam de ler e boa semana para vocês!